Todos em sentido de oração e reverência ao nosso Deus, assim oremos. Amantíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai celestial, Pai bendito, neste momento tão glorioso, em que nós aqui nos encontramos, reunidos uma parte da família apostólica, reunidos neste tabernáculo santo que o Senhor preparou para nós, para que pudéssemos nos aproximar mais de Ti. Eu suplico, ó Pai, a Tua bênção a todos esses Teus filhos, ajudando, abençoando a todos aqueles que deixaram os seus lares e aqui vieram com um propósito em sua alma, de serem alimentados e fortalecidos em sua fé, para ter força suficiente para prosseguir neste caminho para a glória celestial. Que o Senhor, com o Teu poder imenso, possa estender a Tua mão poderosa, juntamente com todo o Teu poder, Jesus, Maria Santíssima, a nossa querida e santa Vó Rosa e também o profeta irmão Aldo, abençoando todo o trabalho, toda a ocorrência deste trabalho, desde o início até o término do mesmo, para que seja feita a Tua vontade. Por isso eu peço à Senhora, Santa e Bendita Vó Rosa, reconhecidos da grande missão que a Senhora recebeu de Jesus e do Pai para governar esta igreja, que a Senhora possa neste momento interceder diante do poder do Pai em favor de todos nós, abençoando grandemente este trabalho e também enviando anjos e santos para estar presente em nosso meio, sondando todos esses corações e concedendo a cada um o alimento precioso dos céus, para que todos possam se fortalecer na sua fé e ter forças para vencer o pecado e toda a tentação e prosseguir sempre avante neste caminho para a glória celestial. Por isso abençoe grandemente todo o transcorrer desta reunião, a partir do trabalho dos obreiros, diáconos e diaconisa, como também o trabalho do conjunto coral, que irão apresentar estas mensagens cantadas, nos preparando para a meditação na mensagem propriamente dita, a qual também alimenta o nosso espírito. Que tudo possa ser feito e realizado com muita perfeição, porque sabemos que a Senhora e o nosso santo e querido irmão Aldo merecem o melhor de nós. Por isso, ó Santa e Bendita Vó Rosa, crendo e confiando que a Senhora irá nos abençoar, estendendo a Tua mão poderosa, tomando conta de todo este trabalho, é que entrego nas Tuas mãos e declaro o mesmo iniciado, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Amém.
tesouro e nem riqueza que se compare com a beleza da vida com Deus e com a Santa Rosa no reino do céu e nesta igreja poderosa.
nós louvamos e bendizemos, adoramos e agradecemos a Deus, o Criador, por esta fé gloriosa que nos deu o Senhor com a santa voz. Vejo nas montanhas seu profundo poder, vejo no alto mar e na imensidão do ar, vejo nos milagres do Santo Primaz, sua glória infinita, que tanto amor me traz, oh tanto amor, tanto amor, pois enviou a rosa, o Consolador, oh tanto amor, tanto amor, tem o santo irmão Aldo, o seu sucessor.
prossigo o meu caminhar, sempre me aproximando. Eu quero chegarei ao fim da jornada, o caminho percorrerei assim até o meu destino. Oh, tanto amor, tanto amor, pois enviou a borrosa, o Consolador. Oh, tanto amor, tanto amor, tem o santo irmão Aldo, o seu sucessor. Te agradeço, ó meu Criador, pela tua bondade e profundo amor, pois nos enviaste o Consolador e o santo irmão Aldo, primaz sucessor. Oh, tanto amor, tanto amor, pois enviou a borrosa, o Consolador. Oh, tanto amor, tanto amor, tem o santo irmão Aldo, o seu sucessor.
Prezados e estimados irmãos, agora é chegado o momento da nossa meditação nas mensagens de nossa igreja. É um momento que deve ser valorizado por todos. Aproveitando esta oportunidade que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos concedeu, de aqui estarmos reunidos para nos interiorizarmos destes ensinos que são preciosos para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que é importante todos saberem valorizar e não desperdiçar o seu tempo, sabendo que este momento ele é dedicado ao nosso Deus. Foi para isso que nós viemos aqui, com o objetivo de louvar, bendizer e exaltar o nosso Deus e os seus santos, e também de alimentar a nossa alma, através dos ensinos que esta igreja tem nos proporcionado. Ensinos este que o nosso Santo Irmão Aldo nos ensinou durante 44 anos. Então eu conto com a participação de todos, com o seu silêncio, com a sua reverência e com o seu pensamento ligado a esses santos gloriosos, para que ele possa trabalhar os nossos espíritos, fazer com que o nosso espírito fique mais receptivo e possa compreender com mais facilidade os mistérios do reino dos céus. Mas antes de adentrar esta mensagem, eu leio aqui um agradecimento do Conselho. Nós, membros do Conselho Deliberativo, rendemos graças ao nosso Deus, a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, pelas grandes vitórias que nos concederam na realização desta festa. Queremos também agradecer pela eficiente colaboração e participação dos obreiros em geral, coristas, músicos, regentes e também aos membros e irmãos apostólicos, que com carinho, apreço e colaboração participaram das reuniões em comemoração ao aniversário do Santo Irmão Aldo e para a realização do sacramento do Santo Batismo. Nossos agradecimentos a todos os irmãos que trabalharam voluntariamente na organização, limpeza, manutenção, cozinha, refeitório, lanchonete, e aos que cuidaram do nosso povo com amor e carinho, que o poder celestial possa recompensar a todos. Agradecemos também a todo o nosso povo apostólico, que compareceram na sede e em nossas congregações, participando das comemorações, pois reinou a verdadeira paz e amizade fraternal nos corações com as bênçãos de Deus e de nossos santos. Rogamos a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que continue abençoando a todos e dando forças e coragem para seguirmos avante, marchando sempre unidos para a glória celestial. Muito obrigado de coração. Então agora irei passar para a mensagem, a qual tem como objetivo esclarecer a todos nós, onde diz aqui, internet e redes sociais. Mais uma vez, vemos as facilidades
da internet e redes sociais serem deploravelmente desvirtuadas de forma crescente. Os meios tecnológicos têm sido utilizados para a disseminação de informações e notícias propositadamente falsas, conhecida como fake news. As motivações para esta prática são promover-se pessoalmente interesses econômicos, intenção de macular a imagem de terceiros ou simplesmente fazer prazer injustificável de levar fofocas, boatos ou notícias bombásticas, ou até mesmo combater nossos santos e a nossa fé de apostólicos. Referido comportamento reprovável tem transformado a internet e as redes sociais em um campo minado, fazendo com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como vítimas ou desavisadamente colaboradoras nos processos de divulgação de conteúdos enganosos. As implicações judiciais, ou seja, jurídicas, evidentemente são diversas. No tocante aos aspectos penais, caso a divulgação da notícia falsa seja praticada com a intenção de ofender alguém, poderá configurar crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação, conforme previsão do Código Penal. Entretanto, se as implicações penais atingem apenas os que dolosamente espalham falsidades pela internet, os efeitos civis podem ser mais abrangentes, alcançando também aqueles que, de forma imprudente, compartilham as informações inverídicas. Isto porque, de acordo com o Código Civil, qualquer pessoa que causar prejuízos materiais ou morais a outro, ainda que por negligência ou imprudência, comete ato ilícito, passível de responsabilização, ou seja, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de causar danos, se não agir com razoável diligência para confirmar as informações que compartilha, em especial aquelas que atribuem fatos ou falas a terceiros, podem ser chamadas a responder por eventuais danos causados. Neste cenário, mais uma vez, a educação e sensibilidade do apostólico tem papel fundamental. Cabe a cada um de nós exercer os direitos na internet com bom senso, fazendo com que boatos sejam extintos e parem ao esbarrar nas mentes prudentes e sensatas dos nossos irmãos. Saibam identificar notícias que podem ser falsas. Procurem sinais que te ajudem a julgar se uma informação é falsa. Por exemplo, mensagem encaminhada com fonte desconhecida, falta de evidências ou mensagem cujo único propósito
é de irritar ou incitar discórdia. Estes são sinais claros de que uma história pode não ser verdadeira. E lembre-se, fotos, vídeos e até áudios podem ser manipulados para te enganar. Sempre verifique outras fontes. Faça uma busca com o conselho e ou pastores para ver de onde um fato ou uma história surgiu. Ajude a parar a divulgação. Se você se deparar com algo falso, avise as pessoas e peça para que sempre verifiquem fatos antes de compartilhá-los. Não compartilhe uma mensagem só porque alguém te pediu para compartilhar. A melhor arma continua sendo a verificação de cada um antes da distribuição das notícias falsas. A sabedoria e sensibilidade de um apostólico fará a diferença nas redes de comunicação, e a verdade sempre poderá ser compartilhada. Prezado irmão, sejam prudentes nas suas ações, seja na internet, no cotidiano e na vida particular. Então aí está, irmãos, a primeira mensagem, que é para todos nós uma alerta, porque está deixando bem claro a todos nós os cuidados que devemos tomar ao usar este meio de comunicação, que é muito importante e muito valioso, se souberem usá-lo adequadamente. Vejam, prezados irmãos, que nós temos que ter muito cuidado e nunca se esquecer da responsabilidade que temos, sabendo que nós pertencemos a Deus, somos o povo do Consolador. Então temos que ser um exemplo. Porque vejam, prezados irmãos, que nós temos ensinos com sobejo para nos desviar do mal. E só fazem coisas erradas aqueles que não observam. E muitas vezes deixam de cumprir com o seu dever de verdadeiros apostólicos. Então vejam que a nossa responsabilidade é muito grande. Porque vejam que nós fizemos um voto e devemos cumprir, esforçando a cada dia para obedecer, sabendo usar tudo com perfeição e usar para o bem, porque é um meio muito importante, mas também tem que saber usar. Não é proibido ao apostólico, principalmente por estarmos acompanhando a evolução, porque nós não podemos deixar de acompanhar, porque se nós deixarmos de acompanhar a evolução, nós iremos ficar para trás. E sabemos que para alcançar uma posição social ou profissional, nós precisamos acompanhar, mas temos que ter esta sabedoria, para não nos contaminar com as coisas que prejudicam não somente a nossa vida, como também a nossa alma, e atrapalha também a nossa santificação. Por isso que a nossa responsabilidade é muito grande. Vejam, irmãos, que nós devemos tomar muito cuidado. Eu me lembro de uma oportunidade que tive, e sei que muitos irmãos que aqui estão tiveram também esta oportunidade, de ouvir um pastor pregar aqui deste púlpito, a respeito dos ensinos da Santa Vó Rosa, porque ela ensinava o seu povo a tomar esses cuidados,
principalmente para não contrariar a vontade de Deus. E este pastor assim diz, que a Santa Vó Rosa ensinava o seu povo a pedir sabedoria e também o dom de discernimento, para que pudéssemos então ter o discernimento daquilo que nos faz mal e é prejudicial a nós, e daquilo que nos faz bem e que nos ajuda principalmente a alcançar a santificação de nossa alma. Então é esta sabedoria que nós temos que pedir à Santa Vó Rosa e também a Jesus, porque assim como ela nos ensinou, nós devemos fazer. Isto se quisermos ter uma vida aprovada por Deus, uma vida perfeita diante dos olhos de Deus. Porque, irmãos, o nosso objetivo é este. Porque vejam que o nosso santo e querido irmão Aldo, ele nos deu todas as ferramentas necessárias para que nós tivéssemos esta vida perfeita com Deus, principalmente sobre a doutrina, a disciplina que rege a nossa vida. Então vejam, se nós pararmos para observar, nós teremos toda a força para repudiar tudo isso da nossa vida e termos uma vida exemplar nesta terra, porque este é o objetivo do Filho de Deus. Nós sabemos que vivemos num mundo complicado, cheio de tanto pecado, de tantas ilusões, mas nós não podemos deixar-nos contaminar, mas procurarmos a cada dia ter força suficiente para repudiar da nossa vida todo este mal, que prejudica a nossa vida, tanto material como espiritual, porque nós temos que cuidar não somente da vida espiritual, mas como também da vida material, porque nós somos, ou devemos ser, como Jesus falou, uma luz a brilhar neste mundo. E eu digo, irmãos, que esta luz só irá brilhar se nós fizermos a nossa parte, porque ensinos nós temos com sobejo. Agora só nos resta observarmos e nos esforçarmos para colocar em prática em nossa vida, porque não vem esse ou aquele dizer, eu fiz isso porque eu não sabia, eu fiz isso porque ninguém me falou. Porque todos aqueles que cometem um erro, um pecado, ele faz de sã consciência, muitas vezes até forçando a situação para satisfazer as suas vontades, e muitas vezes esquecendo da sua submissão diante do poder de Deus. Porque todos nós, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, então nós somos submissos a eles, e não podemos esquecer em instante algum desta submissão, sabendo que nós somos o povo do Consolador e que nós devemos ser um povo diferente. Vejam que, irmãos, nós pregamos pelo rádio, através do programa Hora Milagrosa, tanto pela internet, que somos a igreja da verdade, que somos o povo do Consolador, e nós precisamos dar esta prova, não somente naquilo que nos apresenta, mas também no particular, porque não adianta eu dizer ou ser apostólico somente nos momentos de reuniões, ou nos momentos em que estarei aqui na igreja, mas nós temos que ter ou ser apostólico em qualquer lugar, seja na escola, no trabalho, na rua, onde quer que nos encontramos, devemos dar um bom exemplo de filho de Deus. Porque se eu usar este meio de comunicação e colocar ali coisas indecorosas, coisas que mancham a minha alma, então eu estarei cometendo um grande erro e também um grande pecado, porque eu tenho conhecimento
sei que é prejudicial, sei que é contra a minha maneira, ou seja, a minha fé, e muitas vezes forçam a situação querendo fazer, às vezes para desfrutar de algum momento alegre ou de ter algum prazer, ou muitas vezes criticar alguém. Então vejam os cuidados que nós devemos tomar. Não somente eu, ou você, o senhor, a senhora, mas todos nós que somos apostólicos. Vamos cuidar deste tesouro precioso que a Santa Vó Rosa nos deu, que o Santo Irmão Aldo nos deu, que são esses ensinos preciosos. Termos uma vida obediente, buscando a cada dia do nosso viver nesta terra, a consagração, a santificação de nossa alma. Porque, irmãos, isto é importante, porque nós estamos no período de prepararmos a nossa alma para Deus, para que possamos nos purificar de todo pecado e alcançar a santificação de nossa alma, para um dia, quando encerrarmos a nossa jornada nesta terra, então alcançarmos este direito. Mas para isso nós temos que lutar, e se esforçar e fazer a nossa parte, porque a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, ele nos dá todos os ensinos necessários, e nos mostra o perigo. Agora só cai aqueles que não vigiar, e não procura fazer a sua parte, porque vejam que o nosso Santo Irmão Aldo, ele nos guiou durante esses 44 anos com mão forte, nos livrando do abismo, de cairmos em ciladas, e enfim, tantas coisas contrárias à vontade de Deus. Agora vamos lutar para preservar tudo isso que Ele nos ensinou e que muito nos ajudou para alcançar esta posição que nós hoje possuímos, de sermos uma igreja forte. Então vamos lutar para que isso seja, na verdade, uma realidade muito grande na nossa vida e na vida de todos os apostólicos. Se todos meditarem na sua responsabilidade e no seu dever perante esses santos de Deus e o voto que fizeram de servir com amor, então irão tomar esses cuidados, usar aquilo que nos é lícito, mas fazer tudo com justiça, nunca esquecendo desta submissão a este poder divino e celestial que está sobre nós, que é o poder de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do profeta Irmão Aldo. Eu passo para outra mensagem, também muito valiosa, que nos refere sobre a responsabilidade do namoro e do casamento. Portanto, diz aqui, o namoro e o casamento na Igreja Apostólica sempre foram considerados de muita responsabilidade, e em todo o tempo se exigiu obediência às regras e às leis morais deste assunto tão importante para a vida dos jovens e dos casais apostólicos. Este assunto é de extrema importância para a formação e a organização da família, pois é a base fundamental de uma igreja como a nossa, que tem a responsabilidade de ser exemplo e modelo para o mundo. Todavia, muitos jovens não estão levando a sério esta parte principal da organização de uma família, que deve e precisa ter por base a lei divina e celestial, a lei do amor, do respeito, da lealdade e da dignidade, mas não estão respeitando estas leis. Começam a namorar
uma pessoa e, a princípio, demonstram tanto interesse, e muitas vezes até com excessos e exageros, que ferem a boa moral e a boa conduta. Após um espaço de tempo, terminam o namoro e em seguida já arrumam uma outra pessoa. Fazem isto sem senso moral e sem pensar que isto é deslealdade e injustiça, que além de ferir e magoar um coração, fere a justiça divina e as leis morais de nossa igreja. Mancham o bom nome desta igreja e o seu nome de apostólico. Entretanto, esse problema não é somente em relação ao namoro, mas também com o matrimônio e o lar constituído. E esta situação é mais grave e perigosa. Além de ser imoral, é contra os mandamentos de Deus. Fazem um casamento bonito e aparentemente um casal muito feliz, levando muita esperança às famílias e à igreja, mas meses depois já estão pensando em separação, de olho em outra pessoa, e muitas vezes já estão namorando escondidos. Irmãos, isto fere a justiça divina. É falta de amor ao voto que fizeram diante do altar, a Deus e aos seus santos, e que fizeram também diante da lei dos homens. Lembre-se desta verdade: todo voto que fazem para o nosso Deus, para Jesus, para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, eles cobram, e muitas vezes são os filhos que sofrem as consequências da imprudência e da deslealdade dos pais. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não ficam contentes com esta situação que alguns promovem, pois tudo fazem para unir, levar a paz e a harmonia na vida do casal e nas famílias. Se os desobedientes não levarem mais a sério este assunto de namoro e casamento, seremos obrigados a tomar outras medidas, pois não vamos permitir que a corrupção e os escândalos tomem conta da nossa igreja e do nosso povo. Então vejam, irmãos, o quanto nós devemos cuidar e zelar, principalmente da nossa fé. Vejam que isto é uma responsabilidade muito grande, que todos nós devemos, com muito amor, fazer de tudo para obedecer e não desobedecer as normas, os preceitos doutrinários de nossa igreja. Porque, irmãos, nós não podemos pensar somente numa parte, ou seja, consequências, porque temos que pensar na parte material, que é carnal, e também na parte espiritual, que edifica e que nos dá o direito de uma vida com Deus. Porque muitas vezes alguém, ou alguns jovens, que estão pensando em se casar, começa namorando, mas muitas vezes não respeita as normas disciplinares de nossa igreja, para satisfazer as suas vontades sensuais ou carnais, que eu considero isso como paixão, porque vejam que o exagero, principalmente na parte do namoro, isso não significa amor, porque aquele que ama se preza,
tem respeito e deixa que tudo aconteça na hora certa, respeitando as normas e disciplinares de nossa igreja. Porque os irmãos que são do início desta igreja sabem muito bem, tanto o nosso amado e venerável bispo, ele pregou a este respeito, a nossa amada missionária, ela muito pregava e recomendava a todos os jovens a tomarem cuidado, principalmente na obediência à disciplina, para que no futuro pudessem então ser bem-sucedidos, porque aqueles que desobedecem logo no início, dificilmente irão conseguir um lar feliz, um lar onde reina a verdadeira paz, onde reina o amor, porque o amor, irmãos, precisa ser perfeito, e nunca um amor fingido, ou muitas vezes por paixões, pensando somente na carne. Lembra dos ensinos que Jesus deixou, principalmente quando ele referiu-se ao batismo. Ele diz que carne é carne e espírito é espírito. Nós não podemos confundir. Sabemos que Deus instituiu o casamento, porque Ele viu que era necessário que o homem tivesse a sua companheira, e de ambos os lados satisfazerem as suas vontades carnais, mas dentro da mais perfeita ordem e disciplina. Por isso Ele determinou, e assim mostrou e exigiu da sua criação esta obediência. E vejam que nesses tempos presentes, isto não é uma mensagem nova, são conhecimentos desde o início desta igreja. E aqueles que são mais novos, têm conhecimento através de pessoas que já são apostólicas desde o início de nossa igreja. Então conhecem e sabem muito bem a nossa doutrina e a nossa disciplina, e aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal, tanto para a nossa vida material como espiritual. Lembra que nós precisamos ser sábios, e o apóstolo São Paulo, ele deixou um ensino muito sábio a este respeito, referindo sobre a vida conjugal. Quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E nós, como verdadeiros filhos de Deus, nós temos que ter esse discernimento, saber aquilo que nos edifica e fazermos aquilo que nos proporciona esta facilidade para alcançar o aperfeiçoamento do nosso espírito. Porque, irmãos, se não observarmos os ensinos que o nosso santo irmão Aldo nos deixou, logicamente iremos partir para um rumo diferente. Por isso, os jovens que estão contraindo o seu casamento, tomem cuidado, procurem obedecer todas as normas do namoro e casamento, não sejam fingidos, não queira enganar a ninguém, seja homem ou mulher, mas façam tudo com justiça e com um pensamento firme, de servir a Deus, sabendo que a sua pessoa pertence a Deus, porque é do Consolador, a Santa Vó Rosa, é do Santo Irmão Aldo, então precisa obedecer, porque aquele que obedece, já no seu namoro, e também no seu noivado, quando se casar, então será muito feliz, porque ao vir diante deste altar e receber a bênção de Deus, esta bênção os acompanhará, porque a sua vida está de acordo à vontade de Deus, e não irá desperdiçar a bênção que irão receber no momento do seu casamento aqui diante deste altar. Então vejam que naquele momento irão fazer este voto, de unirmos como uma só carne, com um só pensamento de bem servir
a Deus e o reino dos céus. Portanto, não se iluda com prazeres ilusórios, ou seja, com prazeres momentâneos e ilusórios, mas procuram aquilo que dá um prazer eterno, porque aquele que obedece e é fiel até o fim, então tem esse prazer, esta paz, esta felicidade constantemente na sua vida, principalmente na vida conjugal. Não digo que haja algum problema, porque todos sabem que quando o jovem e a jovem se unem para um casamento, vêm de famílias diferentes. Então precisa haver uma adaptação. E é neste momento que deve ser perseverante na fé e também nos ensinos do nosso querido primaz, para que tenha em seu coração a humildade, para entender e compreender a fraqueza do seu semelhante, ou seja, do seu próximo, do seu parceiro, para que possa se entender e haver uma perfeita união. E assim viverão felizes, um compreendendo o outro. Havendo diálogo, entendimento, irão entender e compreender, e tudo irá, então, concretizar numa perfeita união. Então veja o quanto é importante observarmos, principalmente a disciplina do namoro, porque isso lhe dá uma paz, uma felicidade constante no seu viver depois de casados. Porque por isso não pense somente no momento do namoro, porque quando fala em casamento, irmãos, é uma coisa que a pessoa deve lembrar da vontade de Deus, através dos ensinos que diz: o que se une Deus não se separa o homem. Porque se a pessoa não observar, e muitas vezes achar que isso não irá prejudicar a salvação da sua alma, estão enganados. Porque se não vive bem com a sua família, no seu lar, na união do casal, então dificilmente terá a bênção de Deus, e dificilmente também terá felicidade e paz no seu viver, porque a separação, irmãos, só traz tristeza, amargura e sofrimento, principalmente quando já possuem filhos, como diz aqui nesta mensagem. A obediência, Deus, o nosso Pai, Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo cobra, mas quem irá pagar as consequências são os filhos, que não tem nada a ver com a situação. Então vejam que é uma responsabilidade muito grande, e que essa responsabilidade precisa ser cumprida, porque é um voto que faz diante deste altar, ao pedir a bênção de Deus. Ele abençoa, mas a sua pessoa tem que fazer a sua parte. E ao namorar também tem que observar a nossa disciplina, o que pode, o que não pode, porque muitos casais, muitas vezes casam, não vai bem, porque no momento do namoro, que é o momento para se conhecerem, muitas vezes ficam se agarrando, perdendo o seu tempo, momentos que podiam compreender e entender um ao outro, e fica muitas vezes nesta falta de respeito, e deixando de conhecer as famílias, as pessoas, para se entenderem e ter realmente um lar feliz. Então vejam que tudo isso faz parte, porque tem um ditado que diz, um ditado popular que diz, que o que é mal começado nunca terminará também, nunca terá um término feliz ou bem sucedido. Então vejam que deve haver um entendimento de todos e saber da sua responsabilidade para com Deus, pensando consigo mesmo: eu sou apostólico, sou da Santa Vó Rosa, pertenço à Igreja do Consolador e do Profeta Irmão Aldo, eu tenho um compromisso com Deus, então vou obedecer. Não dei ouvido ao mundo, às suas concupiscências, porque o mundo tem muito a lhes ensinar, mas tudo ao contrário à vontade de Deus. Mas o que esta igreja ensina lhes proporciona uma verdadeira paz, é para toda a eternidade.
Então vale a pena obedecer. E isto serve também para os que já são casados, para tomar todos os cuidados para não chegar este momento da separação. Porque isto, irmãos, causa um constrangimento, não somente para ambos, mas também para a família. Porque vejam que um pai, uma mãe, ao ver o seu filho ou a sua filha vindo em marcha diante deste altar para receber a cerimônia, receber a bênção de Deus para o casal. Então traz uma felicidade muito grande. E pensam eles, nossa, eu consegui, a minha filha está tendo um casamento feliz. Mas que esta felicidade seja eterna, não seja momentânea, como tem acontecido na vida de muitos, que vêm, casam-se, logo há poucos meses, como diz aqui, já estão pensando em se separarem. Então isso, irmãos, pelos ensinos, pela doutrina que temos, se todos parassem para meditar, não aconteceria. O que infelizmente está acontecendo em grau acentuado. Porque vejam que isto é falta de observar e também de respeitar a nossa doutrina e a nossa disciplina e a boa moral da sua pessoa e também da igreja, porque escandaliza não somente a sua vida, como a igreja também, porque todos conhecem, sabem, fulano é de tal igreja, mas lá já está largando, já está arrumando outro ou outra, estão vivendo uma vida como o mundo vive. Cadê o nome de apostólico? Então vejam que, em comparação a isto, eu me refiro sobre um produto. A qualidade do produto está na marca, e nós temos esta marca, que é de sermos apostólicos. Então é uma marca, irmãos, que nós temos que provar que ela realmente é uma marca boa, isto comparando no sentido material. Por isso nós temos tudo para sermos perfeitos. Agora só falta nós procurarmos obedecer, porque aquele que obedece, então alcança esse objetivo, de ser feliz, de ter paz, de ter uma união perfeita. Por isso todos os jovens tomem cuidado, ao contrair um namoro, faça com justiça, com amor, e respeite as normas de nossa igreja. Porque se não der certo, não é obrigado a casar, mas deve respeitar. Porque, por bom senso, porque vejam que se eu estou namorando, termino um namoro, já logo começo outro. Cadê a responsabilidade, ou seja, o bom senso de respeitar? Porque tem um tempo determinado, para que possamos então obedecer a nossa doutrina e disciplina, para que, fazendo assim, irmãos, nós seremos bem-sucedidos. Então não esqueça da nossa doutrina, da nossa disciplina, porque ela ajuda a todos nós para que esta felicidade seja realmente realizada em nossa vida através de uma união perfeita, que inicia no momento do nosso casamento. Por isso, todos os jovens, tomem cuidado, se esforcem para obedecer à vontade da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque, como diz aqui nesta mensagem, se não, os desobedientes não tomarem cuidado, a igreja precisará tomar uma providência, porque não podemos deixar que o pecado venha assim infiltrar em nossa igreja. Porque vejam que a nossa responsabilidade é muito grande, de sermos apostólicos, de sermos o povo do Consolador, para que sejamos bem vistos pelo mundo aí fora, para que possamos comprovar o que nós pregamos e falamos através dos programas A Hora Milagrosa, radiofônica e também pela internet.
Então vejam que a nossa igreja, ela é anunciada aos 4 cantos da terra. E todos aqueles que ouvem tomam conhecimento, principalmente da nossa disciplina, da nossa doutrina. Então este é o fato que nós devemos fazer de tudo para obedecer, para que possamos comprovar que realmente somos a igreja da verdade, somos o povo do Consolador e somos a igreja restaurada por Jesus. Amém. Prezados irmãos, eu deixo, pois, em seus corações esta mensagem e também deixo esse conselho a todos os jovens, para que sigam esses ensinos do nosso irmão Aldo, porque é para o seu próprio bem e para a sua felicidade, e também para o bem de nossa igreja, para que possamos ser bem vistos perante a sociedade. Amém. Prezados e estimados irmãos, eu convido a todos os irmãos a se colocarem em pé e juntos entoarmos o corinho de número 178, Súplica e Louvor. Prezados irmãos, chegou o momento onde todos terão a oportunidade de fazer as suas orações, levar o seu pensamento ao nosso Deus e aos seus santos e pedir a Ele aquilo que estiver precisando para a sua alma. Peça com fé e também lembrando que eles têm todo o poder para nos conceder, porque fazendo com esta fé receberá a bênção que eles têm para nos conceder. Todos podem orar. Amém. Ainda cantaremos o de número 117, Adoração à Trindade Excelsa. Ao Espírito justiça
Prezados irmãos, chegamos ao término de nossa reunião. Quero, nesta oportunidade, agradecer a todos os irmãos. Agradecer pelo seu silêncio, pela sua reverência e também pela sua presença. Agradeço também àqueles que nos visitaram, que a sua presença foi muito valiosa e que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes abençoe. E também faço o convite que voltem mais vezes para que possam ir compreendendo a nossa maneira de crer. Também agradeço ao trabalho dos obreiros, diácono e diaconisa, como também o trabalho do conjunto coral, que fizeram essas mensagens cantadas, nos preparando para a mensagem falada, porque muito contribuiu para a realização desta santa reunião. Que a Santa Vó Rosa abençoe a todos em seu ministério, recompensando a todos por esse momento tão precioso em que nós aqui nos encontramos reunidos. Também agradeço aos internautas, aqueles que nos acompanharam durante este trabalho, que as bênçãos dos céus recaiam sobre a sua vida, lhes abençoando, lhes ajudando em todo o seu viver. Meu muito obrigado a todos, todos em sentido de oração e reverência ao nosso Deus. Assim oremos. Santíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai celestial, quanta alegria vai em nossos corações. Por isso, muito agradecemos ao Senhor, como também a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Vó Rosa, pelas bênçãos concedidas a esta santa reunião, fazendo acontecer esta reunião tão maravilhosa e oportuna, porque tivemos a oportunidade de elevar ao Senhor, como a todos os seus santos, as nossas petições. E estou convictos que a Senhora, ó Santa e Bendita Vó Rosa, ouviu a oração de teus filhos e intercedeu diante do poder do Pai. E com o teu olhar divino, a tua mão santa, está abençoando e abençoou a todos, e ouviu as suas preces, e está derramando sobre a sua vida chuvas de bênção. Por isso, ó Santa e Bendita Vó Rosa, peço, Senhora, que recompense a todos esses teus filhos por esses momentos, dispensada esta reunião, que seja para cada um muito recompensador, para que ao sair daqui possam sair mais alimentados, mais fortalecidos em sua fé, para que possam trilhar neste caminho para a glória celestial, sempre de cabeça erguida, defendendo a autoridade desta igreja, o poder glorioso destes santos de Deus, da Senhora, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e também do profeta Santo Irmão Aldo. Peço, pois, também a tua bênção para estes nomes, cujos nomes aqui foram colocados nesta caixinha pedido de oração. A Senhora sabe, ó Santa e Bendita Vó Rosa, o que teus filhos te pedem, porque se assim o fizeram, porque confiam verdadeiramente no teu poder, que a Senhora possam dispensar sobre eles bênçãos preciosas, concedendo saúde aos que estão enfermos, soluções de problemas aos que estão com problemas difíceis a ser solucionados em sua vida, que através do teu poder glorioso, tudo possa ser solucionado e possa reinar na vida de cada um deles a verdadeira paz e também a saúde e a felicidade. E agora, ó Santa e Bendita Vó Rosa, encerrando esta santa reunião, despeça todos esses teus filhos em paz, dando a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima noite de descanso e paz e um bom despertar no dia de amanhã, e um resto de semana de muitas realizações, e que no final da semana, sábado e domingo, todos possam aqui estar novamente, para aprendermos mais do teus ensinamentos. Por isso, prezados irmãos, tenham, pois, esta fé, creiam assim, e recebamos, pois, a bênção gloriosa
de Deus, o nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e Santa Vó Rosa, e também a bênção gloriosa do nosso pastor por excelência, o nosso querido Primaz. Amém.